Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por mais esse tempo que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos permite de estarmos juntos para meditarmos um pouquinho mais na palavra do Senhor. Curva a sua cabeça, nós vamos orar, pedindo a Ele que venha falar com cada um de nós. Pai amado, Deus poderoso, muito obrigado por mais esta oportunidade, muito obrigado a Deus porque nós temos esta liberdade de adentrarmos nas casas através desse meio de comunicação, para transmitirmos um pouquinho da Tua Palavra, lermos e meditarmos nela. Abre a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento e que Teu Espírito Santo fale poderosamente com cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos no mês de junho, nós denominamos lá na nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular lá do Jaguaré, que no mês de junho a gente fala sobre missões. Claro que todo o tempo nós estamos falando a importância de evangelizarmos, de intercedermos pelas nações, pelos missionários, pelos evangelistas, de uma forma geral, todo o tempo estamos fazendo isso. Em todos os cultos oramos pelas nações, inclusive o Brasil. Mas nesse mês nós estamos destacando algumas mensagens sobre a importância da propagação do evangelho. E a gente vendo aqui, estudando a palavra do Senhor, a gente vai ver que todo o tempo da igreja cristã, desde o Pentecostes para cá, desde a ascensão do Senhor, subiu aos céus e ele prometeu que mandaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio, a igreja começa. E não cessou de lá para cá as perseguições. Primeiro século, perseguição. Segundo século, perseguições. Terceiro século, só depois com Constantino fazendo lá uma aliança entre o Estado e a igreja, aí cessou um pouquinho a perseguição, mas caiu muito o nível espiritual dos cristãos, porque tanto no primeiro, segundo e até parte do terceiro século, os cristãos, eles morriam, eles iam às arenas, eles eram queimados, eles eram apedrejados e muitos deles decapitados. Por quê? Porque não negavam a palavra do Senhor. Então nós temos um legado aí importante desses heróis da fé que trouxeram através dos tempos que passaram até aqui a palavra do Senhor. E nós temos esse legado e temos que passar adiante também. E eu quero lembrar aqui uma dessas passagens, um desses eventos que realmente aconteceu lá com os apóstolos, né? Quantas perseguições eles sofreram, quantos açoites eles passaram. E eu quero lembrar aquele momento que o apóstolo Pedro foi preso e Herodes queria matá-lo, tinha matado Tiago e queria matá-lo também, porque isso agradava os judeus. Já que agrada os judeus, né, politicamente falando, nossa, eu vou ficar bem na fita e vou agradar mais uma vez os judeus, matando aí esse impostor, segundo os judeus, Pedro. E aí ele prendeu Pedro e jogou na prisão. E nós vamos lembrar bem a importância da oração. A igreja estava em contínua oração por ele. Hoje nós não podemos, muitas vezes, ver o resultado das nossas orações, né? Do nosso clamor, da nossa intercessão. Eu sei que Deus, né, tem usado você, tem usado a mim e a igreja de uma forma geral para interceder por essas nações, aonde existe o comunismo, aonde existe a proibição da palavra de Deus, aonde existe também a proibição da divulgação do evangelho e a perseguição mesmo, pessoas sendo encarceradas, presas, mortas, igrejas queimadas, famílias destruídas, tudo isso nós sabemos, temos notícias, chegam para nós essas notícias, e nós, como igreja do Senhor, temos que nos prostrar, clamar, suplicar, para que o Senhor possa usar de compaixão, fortalecendo, que é somente através do Espírito Santo que eles vão resistir a esses momentos de luta e de provação. E aqui nós vamos lembrar a importância de continuarmos orando. Não é para orar uma vez ou outra, ou quando a gente se lembra de uma nação, se lembra de um povo, que a gente vai orar. Nós temos por costume lá na nossa igreja, todos os cultos, orarmos pelas nações, pelo Brasil, todos os cultos, isso há anos e anos. Mas não só na igreja, diariamente nas nossas orações devemos apresentar os nossos irmãos que estão na linha de frente, sofrendo, padecendo, e muitos já morreram e outros ainda estão ali lutando, ganhando almas para o reino. Isto é importante, nós temos uma obrigação. Estamos num país livre que às vezes a gente não dá a importância pela liberdade religiosa. É só a gente começar a ler aí relatos dessas agências missionárias
e você vai ver quanto as pessoas, os cristãos desses países sofrem. Então não pode parar de orar, não pode parar de interceder, jamais. Tem que clamar para que o Senhor continue usando esses missionários, famílias, discípulos, para que possam continuar ganhando almas para o reino. Então vamos lembrar, eu quero que você abra aí a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler esse trecho que fala sobre a prisão de Pedro. Eu gosto muito, já mencionei isso algumas vezes, mas eu gosto muito dessa passagem, de ver como Deus ouve a oração e como Deus manda a providência e como Deus age quando a igreja unida em oração, quando a igreja está unida em oração. Então não pare de orar. Ah, mas eu não estou vendo nada. Ore, é o Espírito Santo que vai fazer a obra, é o Senhor quem está na frente de todas as batalhas. Acompanha comigo esta leitura. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1. Aqui o título, na minha Bíblia, fala: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão e depois a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Olha, ele já maltratou alguns da igreja. E ele percebeu que isto agradava os judeus, né? Então a popularidade dele subiu entre os judeus. Então, já que eu matei Tiago e eu fiquei famoso, agora também prendo Pedro e a intenção minha é matá-lo. O inimigo sempre tem a intenção de destruir, matar, roubar e destruir, esse é o papel dele. E aqui Herodes está sendo usado pelo inimigo para tentar frear a igreja, bloquear, parar o crescimento da igreja. Mas ele não pôde fazer, nem ele, nem Herodes, nem outro ditador, né, ou imperador romano, teve o fato de tentar parar a igreja. Ninguém conseguiu. Então, dando sequência, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Claro que a igreja já tinha tido a triste notícia que Tiago, um dos apóstolos, já havia sido morto por Herodes, né? Já tinha sido, matou a espada Tiago, e agora Pedro teria o mesmo destino. Então a igreja intensificou, a igreja orou, a igreja clamou, a igreja buscou. Mas por que não poupou Tiago? Os planos de Deus não são os nossos planos. Deus tem um propósito. Talvez com a morte de Tiago despertasse na igreja a importância de clamar mais, de buscar mais, de intensificar as suas orações. E às vezes o cristão ele precisa de algo que venha chocá-lo para que ele busque ao Senhor. Aliás, se tudo estiver muito bem na vida do cristão, ele se acomoda. Isso é o comum. A pessoa se acomoda, a pessoa não acha que precisa de Deus. Incrível quando, nesse momento onde tudo está bem na nossa vida, é aí que nós devemos buscar ao Senhor em gratidão, em louvor, em adoração, e também nas horas de lutas e de dificuldades, temos a oportunidade de buscá-lo. Então a igreja aqui, depois que Tiago foi morto, eles intensificaram, eles faziam contínua oração por ele, por Pedro, a Deus. Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eu vejo aqui uma coisa tão linda, esse versículo 6. Pedro já sabia que Tiago havia sido morto, já sabia também a intenção de Herodes de matá-lo no dia seguinte. E ele dormia. Será que a gente consegue dormir com uma sentença, né? Uma sentença já declarada? Olha, você vai morrer amanhã, ou com certeza amanhã você não escapa. E ele dormia ainda com 2 cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Puxa vida! Que somente o Espírito Santo de Deus, nas horas mais difíceis da nossa vida, pode nos dar essa paz, essa tranquilidade. Se fosse outra situação, outra pessoa talvez que não tivesse esse compromisso, essa intimidade com Deus,
talvez estivesse desesperadas, com insônia, tendo pesadelos, não, nem dormia, teria pesadelo, teria sonhos, não, nem sonhos, seria pesadelos mesmo. Mas ele dormia aqui entre os guardas, né? Pedro dormia entre dois soldados, ligado com 2 cadeias, estava preso lá com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, bem preso, bem seguro, para que amanhã a gente possa matá-lo. Versículo 7, e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou. O anjo teve que despertar Pedro, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Estava preso com as cadeias. Versículo 8, e disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Ele estava ali, né, como se estivesse sonhando ou tendo uma visão. O anjo chegou, as cadeias caíram e põe a sua sandália, veste a tua capa e segue-me. E ele foi obedecendo, como se fosse uma visão, um sonho que ele estava tendo. Os guardas que estavam ao lado dele não viram ele sair, as cadeias caíram, os guardas que estavam na porta não viram, as portas foram abrindo, né, como nós lemos aqui, e abriu por si mesmo, as portas que davam para a cidade abriu por si mesmo, como se fosse o controle remoto, o anjo ia acionando o controle remoto e as portas iam abrindo. E Pedro estava seguindo, né? Estava seguindo, e quando ele chega na rua, aí o anjo desaparece, aí que ele se dá por conta que, de fato, ele foi liberto, ele foi salvo, ele saiu do cárcere, no meio daqueles soldados, no meio daquelas portas trancadas, e ele foi liberto. Um momento, né, da parte de Deus, mandando um anjo, salvando a vida de Pedro, porque ainda não era chegado a sua hora. Deus tem um tempo determinado para cada um de nós. Tiago, infelizmente, ele partiu, ele foi, né, morto à espada. Mas Pedro, ainda Deus tinha planos na vida de Pedro, e quantas coisas Pedro fez ainda nesse tempo, né, após a saída da prisão, quantas coisas Deus usou a vida de Pedro, o ministério de Pedro, para ganhar muitas almas. E agora Pedro se vê livre. Versículo 12, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ele foi lá, a igreja era na casa, onde as pessoas se reuniam, né? Muitas das igrejas no primeiro século eram em casas, né? E muitos até faziam em lugares ocultos para não serem pegos pela perseguição. E aquele foi naquele lugar que ele sabia que ali havia um grupo de irmãos que estavam orando, estavam intercedendo, e lá ele foi para testemunhar, para mostrar, olha o que Deus fez, olha as respostas das suas orações. Meu irmão, quando você recebe uma bênção, recebe uma resposta de uma oração, porque você colocou no altar do Senhor, você participou da igreja, você participou os irmãos, que de fato você está atravessando um momento de luta, de dificuldade, talvez na área da saúde, na área financeira, na área conjugal, seja o que for. Você às vezes participa da igreja, irmãos, eu peço oração por isso. Quantos pedidos nós temos desse jeito aí, que as pessoas chegam e colocam e contam o seu problema. E quando a solução vem, meu irmão, tem que testemunhar, tem que falar, não pode se calar. Não só na igreja. É claro que os irmãos vão ficar felizes de ouvir você testemunhando. Sabe aquele pedido que eu fiz? Sabe aquela situação que eu estava passando? Sabe aquele problema? Sabe aquela doença? Deus agiu, Deus curou, Deus abençoou, Deus abriu as portas. Testemunhe,
mas que não fique só dentro da igreja. Fale lá com as pessoas que convivem com você, as pessoas que estão mais próximas de você, talvez dentro da sua casa, só você que que teve a oportunidade de ter o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que os teus parentes ainda não receberam, mas vão receber através do teu testemunho, através daquilo que você está contando, da luta que você teve, mas houve um grupo de oração. Eu me lembro quando eu estava no hospital, e algumas vezes eu estive lá por cirurgias, eu sabia que a minha igreja estava clamando por mim, e eu mandava um recado para o meu cunhado, para a minha esposa: por favor, comunique à igreja, peça oração, e eles estavam orando. Isso é uma coisa que nos dá paz, nos dá tranquilidade. Como Pedro estava entre dois soldados, com cadeias nas mãos, com outros soldados, as portas trancadas, ele dormia, sabendo que no dia seguinte ele poderia ser morto, porque Tiago já havia sido. E só o Espírito Santo, através do consolo que ele nos dá, de saber que existe um grupo de pessoas intercedendo, clamando por você. Que coisa gostosa! A importância da unidade da igreja. E muitos ainda acham que não é importante ir à igreja. É muito importante ir à igreja. É lá na igreja que a palavra é pregada, como nós ouvimos, e a bênção é ordenada. É lá que nós temos a oportunidade, juntos com os nossos irmãos, oferecermos um sacrifício de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor, cantarmos com muita alegria, expressando com os nossos lábios o que está no nosso coração, e faça isso com prioridade, faça isso aí convicto daquilo que você está cantando, daquilo que você está falando, declarando com fé, declarando com amor ao Senhor. E é importante, então, quando receber a sua bênção, meu irmão, declare, fale, testemunhe, glorifique a Deus, não se cale. E Pedro fez isso. Ele sabia que naquela casa, lá se reuniam os irmãos orando, estavam orando, e ele foi lá, onde muitos estavam orando. Versículo 13: e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Aqui eu fico interessante, né? Versículo 15: e disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que era assim. Olha, Pedro estava lá, a menina ouviu a voz, não teve dúvida que era Pedro e voltou. Em vez dela abrir a porta, ela voltou lá e contou: olha, nós estamos orando agora há pouco por Pedro, olha, ele está na porta aqui, menina, você tá delirando, olha, cadê a fé? Aí outra lição: igreja do Senhor, quando orar, tenha fé, confie, a sua oração não foi vã, não foi em vão a sua oração tem poder, porque diz a palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é a palavra quem afirma. Então, quando nós orarmos, mediante um problema, uma situação que é colocado ali, para que a igreja unida ore, creia que Deus vai dar essa resposta, e quando Ele der, não fique surpreso, glorifique. E eles ficaram surpresos, fecharam, né? Não foram atender o Pedro na porta. Aí versículo 16: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram. Aquilo que eu falei há pouco, né? Ficou espantado de ver que Deus responde a oração. Não fique espantado, fique alegre, fique confiante que Deus mais esta vez, mais esta oportunidade me respondeu, me atendeu, foi misericordioso, compassivo, bondoso para comigo, e glorifique a Deus por isso. Versículo 17: e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, fiquem quietos, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito a Pedro. Durante o dia, perceberam que as cadeias que estavam lá, um soldado, outro soldado, Pedro estava no meio, as cadeias estavam lá, mas cadê Pedro? Cadê Pedro? A porta está fechada. Os soldados estão na porta? Não, por aqui ninguém passou. Não, eu não abri a porta para ninguém. Como é que ele saiu? Ele evaporou? Então, olha aqui, e sendo já dia, houve um não pouco alvoroço. Imagina o bafafá que houve naquela prisão. Imagina o falatório, né? A confusão, a surpresa. Cadê o nosso prisioneiro? Ninguém veio, nós não dormimos, ficamos aqui. Eu creio que eles ficaram a posto, sim,
porque ai deles, né? O soldado romano tinha que obedecer uma ordem, e se eles não cumprissem, eles corriam risco de morte. Então é importante saber que ali foi um sobrenatural de Deus mandando o anjo do Senhor. Quantas vezes Deus manda anjos para nos guardar, né? Porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Eu creio que o anjo do Senhor tem me livrado em quantas situações que eu já passei, quantas lutas, quantas provações, quantos acidentes ele já me livrou, e você também pode se lembrar disso. Então, creia que o anjo do Senhor acampa sim ao nosso redor, e que nesse momento aqui o anjo do Senhor foi mandado pelo Senhor para livrar Pedro da prisão. Então aquele alvoroço aconteceu, ninguém sabia explicar. E dando sequência, e quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, ou seja, mandou justiçar, ou seja, talvez matassem aqueles guardas, e partindo da Judéia para Cesareia ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E aqui, olha, versículo 21, Deus, ele julga todas as coisas. Estamos falando aqui de Herodes. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigia a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ninguém para a igreja do Senhor. Tem até um louvor que fala, os leões não param a igreja do Senhor, né? O Coliseu não parou a igreja do Senhor e nós nos mantemos de pé. Nada pode parar a igreja do Senhor. A perseguição se intensificou, né? E mesmo assim, mesmo servos do Senhor sendo mortos, discípulos sendo mortos, apóstolos sendo mortos, a igreja não parou. O crescimento, a propagação do evangelho e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Que você fique com esta palavra no seu coração. É nosso dever continuar falando, continuar propagando, continuar testemunhando, continuar orando por aqueles que estão em países comunistas, onde o evangelho é proibido, é perseguido. Os países onde impera o islamismo também são rígidas as leis, proibindo a conversão, e quando uma pessoa islâmica, né, é convertida, nossa, como há uma grande perseguição, como a grande perseguição sobre ele, inclusive a própria família. Então, um muçulmano sendo convertido, uma perseguição tremenda em cima dele. Ore por eles. Nós temos esse costume de orarmos pelos muçulmanos, porque a gente tem ouvido relatos que eles estão se convertendo. Glória a Deus por isso. Deus tem os seus em todos os lugares. Então, é muito importante lembrarmos que não só hoje, desde do nascimento da igreja cristã, com a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo em Pentecostes, de lá para cá a igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre esteve na mira do inimigo para destruí-la, mas nada pode parar a igreja, nada pode parar você, nada pode parar o plano de Deus sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor. Então, adote um país ou alguns países, coloque-os diante do altar do Senhor diariamente, inclusive a nossa nação. Estamos aí num ano eleitoral, um ano onde muitas coisas vão acontecer. A importância de nós orarmos para que Deus conduza essas eleições, coloque pessoas nas casas de leis, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados Federal, o presidente, pessoas tementes a Deus, pessoas que possam invocar o nome do Senhor, que possam consultar ao Senhor antes de tomarem decisões. Então, busque ao Senhor, clame ao Senhor, interceda, porque o Senhor espera isso. Ore continuamente, como aquela igreja no primeiro século orou continuamente para a libertação de Pedro, e Deus ouviu mandando o seu anjo. Quantas coisas Deus pode fazer? Basta clamarmos. Ore, busque e confie. Eu sei que Deus vai ouvir. Curva a sua cabeça por esse instante.
vamos ter esse desafio durante essa semana de orarmos, buscarmos ao Senhor, intensificarmos as nossas orações pelas nações, pelos países perseguidos, e eu sei que Deus está agindo e Deus está ouvindo. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa breve palavra, que lembramos mais uma vez daquilo que aconteceu com teu servo, Senhor, o apóstolo Pedro, que foi preso e que estava lá juramentado de morte, mas que o Senhor ouviu a súplica, o clamor e a oração daqueles irmãos, que era uma igreja em casa, e eles clamaram, e o Senhor mandou lá um anjo, e fez algo sobrenatural. Aqueles guardas não viram, e eles saíram, as portas se abriram, e ele foi liberto, Pai, e testemunhou e glorificou o teu nome por isto. Senhor, o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor continua agindo, o Senhor continua mandando anjos para nos guardar, nos proteger, nos livrar, e sabemos que o Senhor tem respondido às suas orações. Esteja, Senhor, agindo naqueles países onde a tua palavra tem sido perseguida, países comunistas, países onde existem ditadores que oprimem povos, pessoas que não têm a liberdade de expressão, pessoas que não podem expressar aquilo que ouviram a respeito do Salvador Jesus e não podem compartilhar isso com outras pessoas, e quando fazem escondidos, porque há uma lei que proíbe isto, Senhor. E nós clamamos para que esses países sejam libertos, Senhor, dessa opressão, sejam libertos desses ditadores, que eles se prostrem diante de Ti, que se convertam ao Senhor. Somente uma nação pode mudar quando a sua liderança é tocada, é mudada, é transformada, é salva. Então nós oramos para que esses ditadores sejam salvos pelo Senhor. Use de graça e misericórdia com estas nações, ó Pai, liberta-os. Que também, Senhor, o mundo muçulmano, ó Pai, que tão fanático na sua crença, mas tão longe e distante de obedecer aquilo que Jesus ensinou, que nós devemos amar uns aos outros e que, ó Deus amado, as boas novas do Evangelho têm que ser propagadas. Permita, Senhor, que esses países aonde professam esta fé muçulmana sejam alcançados, sejam libertos, sejam convertidos. Os países também comunistas, Senhor, que sejam alcançados. Povo de Israel, Senhor, que não te aceitou como Senhor e Salvador, como Messias prometido, que possam se render a Ti ainda nesse tempo da graça. Portanto, nós oramos pelo nosso país, o Brasil, principalmente neste ano que nós vamos ter eleições. Senhor, coloca pessoas tementes a Ti, pessoas que tenham temor ao Senhor, para que essa nação seja dirigida na orientação e na sabedoria do Teu Espírito Santo, eu te peço. Dá-nos a todos uma semana de paz, uma semana feliz, uma semana abençoada, e usa-nos a cada um no nosso campo de ação, no nosso trabalho, no nosso lar, aonde quer que estejamos, que sejamos bênçãos para a glória do Teu nome. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu tenho 2 recadinhos, eu queria que você, que é da nossa igreja do Evangelho Quadrangular lá do Jaguaré, anotasse, e você que não é, ouvisse também e está convidado para isso. Dia 18, sábado que vem, às 9 horas, nós vamos nos reunir lá na igreja e vamos sair para entregar folhetos, para evangelizar o bairro. Periodicamente a gente faz isso, né? E nós já estamos convocando toda a igreja, desde a semana passada, para se programarem para dia 18, sábado próximo, estarmos juntos na igreja. Vamos sair da igreja, lá nós vamos nos reunir, vamos orar, vamos distribuir os folhetos e vamos fazer um mapeamento ali do bairro para que as pessoas saiam de 2 em 2 para irem distribuir os folhetos e também para distribuir, né, se for possível, um convite para o próximo sábado, não dia 18, que é o próximo, no outro ainda, dia 25, nós vamos ter às 18 horas a Festa das Nações. Exatamente ao mês de missões, nós fazemos uma festa com comidas típicas, roupas típicas, e nós convidamos a igreja, você que está me ouvindo, pode convidar um parente, um amigo, um vizinho, e também os nossos convites que vamos fazer, o nosso evangelismo que vamos fazer dia 18, vamos também aproveitar e convidar as pessoas para estarem no dia 25 conosco na Festa das Nações. O propósito disto é evangelizarmos. Não é só participarmos, né, das comidas típicas, mas teremos lá um momento de louvor, de adoração a Deus, teremos um tempo também onde estaremos explanando algumas coisas a respeito de países onde há intolerância religiosa, para que a gente tenha noção
e que tenha consciência do nosso dever de orar por eles. Então, convido você para estar no próximo sábado, às 9 horas da manhã, para juntos sairmos para evangelizar. E no dia 25/6, às 18 horas, participar conosco da Festa das Nações. E agora eu quero fazer um convite, um desafio, melhor dizendo, que durante esta semana, começa na segunda-feira, dia 13, até dia 18, que é o dia que nós vamos evangelizar, que você fizesse um jejum, que você estivesse jejuando por este propósito, tanto o propósito da evangelização do dia 18, quanto o propósito da Festa das Nações, que também tem um cunho evangelístico. Então, vamos estar jejuando, vamos estar colocando no altar do Senhor esses dois eventos e as pessoas com quem nós vamos cruzar, com as pessoas que nós vamos entregar, que vamos falar, vamos ter a oportunidade de, talvez, não só distribuir um folheto, mas também falar do amor de Deus. Então, vamos jejuar, vamos orar e jejuar para esta causa. Tire um alimento, tire aquilo que lhe custe, mas faça isso com propósito, faça isso com muita convicção que é para o Senhor, né? Mortificar a carne para que a gente esteja consagrado para esses propósitos que estamos colocando no altar do Senhor. Dia 18, às 9 horas, evangelismo. E dia 25/6, sábado também, às 18 horas, a Festa das Nações. Espero você lá. Convide mais alguém, vai ser uma grande bênção, eu creio, em nome de Jesus. Receba a bênção agora e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Um abraço bem gostoso, bem apertado para você aí. Dê um abraço gostoso com quem está ao seu lado. Deus te abençoe.